Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir bem? Oi, oi, olá, boa noite pessoal. Estamos aqui hoje para iniciar mais uma live, né? Estamos no Fevereiro Roxo, né? Todos juntos pela conscientização da fibromialgia. E hoje a gente tem uma live muito especial, né? Uma live tripla, que iremos convidar a doutora Débora, né? Reumatologista, e a Thaís, psicóloga, e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a conscientização da fibromialgia. Sejam todos muito bem-vindos. Conta pra gente de onde que vocês estão nos assistindo, tá bom? Eu falo aqui de Goiânia. Meu nome é Gisele Medeiros, eu sou enfermeira, sou especialista em gestão hospitalar, focado na qualidade e segurança do paciente e também especialista em UTI. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço, né, ao Instagram da Fibromialgia por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui para a gente compartilhar um pouquinho de experiência, de informação, né, de conhecimento. E o pessoal do Tocantins já está aqui, que beleza! Santa Catarina, São Paulo. Vamos convidar a doutora Débora e a Thaís. Sejam todos muito bem-vindos. Vou convidar aqui as meninas. Pessoal de BH, a Thaís, se eu não me engano, é lá de BH também. Doutora Débora, não conseguiu entrar ainda, vamos convidando a Thaís também. Oi. Olá. Vamos ver. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Débora. Enfim, né? Verdade. Enfim, doutora né? Débora, Thaís, Fazia tempo que nós estávamos combinando uma live, conseguindo. deu certo. Eu não sei se para você, É verdade, a Gisele para mim não está aparecendo. Para você está aparecendo normal? Oi, pessoal de Belém, Pará. Não, ela todos muito tá bem-vindos. então tá. Parece que tá carregando aí. Vamos ver se pessoal. ela vai. Ih, fiquei só eu. Ei, gente, boa noite. Vou esperar aqui o pessoal para ver o que eles vão. Pessoal, estamos com um probleminha aqui, mas já estamos solucionando. Não sei se agora vai dar certo. Deu certo. Vai dar certo. Tudo Deu bem? certo. É Tudo isso. bem? Tudo jóia, Gisele? Boa noite. Que alegria ter Boa vocês noite. conosco. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer Gisele. compartilhando esse momento com vocês. Primeiramente, quero dar boas-vindas novamente para a doutora Débora, né? Já falamos Muito obrigada. no Instagram. É uma alegria Maravilha. sempre estar com vocês. Thaís, seja muito bem-vinda. Né, Obrigada. Primeira de muitas. E fique à vontade de se apresentar. Vamos começar pela doutora Débora. Né? Igual eu estava falando para o pessoal hoje, a gente vai falar um pouquinho todas juntas sobre a conscientização da fibromialgia. Estamos no Fevereiro Roxo, né? E aí, gostaria de pedir o pessoal para ir colocando suas dúvidas, que no decorrer da live a gente vai respondendo. Vamos tentar responder conforme o possível, né? Doutora Débora, fica à vontade de se apresentar. Muito bem. Maravilha. Então, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse assunto que eu amo de paixão. Eu me chamo Débora, eu sou médica reumatologista. Eu
trabalho aqui em Curitiba de forma presencial e também faço atendimentos de forma online. Eu sou especialista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. E então eu fiz a minha formação toda na Federal de Dourados, Mato Grosso do Sul. Vim aqui para Curitiba, fiz uma especialização em clínica médica, 2 anos de reumatologia e estou há alguns anos na área e atuando como especialista. E aí, como bem lembrado por uma Compartilhar com a seguidora, gente. coisa boa, e aqui, como bem lembrado por uma seguidora minha, ajeita essa coluna. Vamos lá. Essa coluna. Ai, gente, vamos lá. Então é isso. Sobre mim é isso. Então, Aí, vamos. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís, eu sou psicóloga, sou lá da Bahia. Vim para BH para fazer especialização em saúde do idoso. Comecei com saúde do idoso, a minha atuação. Porém, dentro do Hospital das Clínicas, a gente tem contato com cuidados paliativos e com a clínica da dor. Então, foi lá que eu tive esse primeiro contato com a dor e como que a psicologia podia entrar nesse mundo. E aí fui seguindo aí mestrado, né, e fazendo doutorado com pacientes, não com pacientes com fibromialgia, mas com enxaqueca crônica, porque eu tenho enxaqueca crônica. Então, a gente geralmente dizem que a gente estuda aquilo que a gente vive, né? E entrei nesse mundo, me apaixonei, hoje faço especialização em dor no Einstein. E é isso, eu estou aqui para sua disposição para discutir com vocês e aprender com vocês também. Muito obrigada pelo convite. Ana, sejam muito bem-vindas. E aí, vamos começar aqui, né? A gente, como já comentamos, Fevereiro Roxo tem algumas doenças que estamos falando nesse mês, mas hoje especificamente vamos falar sobre a fibromialgia. Eu gostaria que a doutora Débora falasse um pouquinho para a gente sobre a importância do diagnóstico da fibromialgia precoce. Isso. Bom, pessoal, então vamos falar um pouco a respeito assim do que é a doença, né? O que é a fibromialgia? A fibromialgia nada mais é do que uma síndrome dolorosa crônica, que além de levar a dor generalizada, pode causar alterações de sono, alterações de humor e outras alterações. Em geral, ela pode vir associada a outras síndromes de hipersensibilidade central. O que é isso? Na verdade, na fibromialgia, há uma alteração nas vias do processamento neurológico da dor, fazendo com que o paciente sinta uma dor muito maior do que realmente está acontecendo o estímulo. É como se o cérebro ficasse hipersensível e uma dor que era para ser pequenininha ou nem existir, o cérebro capta aquilo como uma dor muito, muito intensa. E a importância de falar sobre esse assunto é que a gente vê que a doença é muito pouco diagnosticada e eu também vejo muito diagnóstico errado, dito fibromialgia, mas que não é fibromialgia. Então a gente precisa aprender, é claro que o médico que precisa saber melhor assim disso para diagnosticar e tratar adequadamente, mas você como paciente precisa também saber um pouquinho disso. E esse processo de diagnóstico precoce é de extrema relevância. Por quê? Quanto mais a gente demora para diagnosticar e fazer um tratamento adequado, mais aquele cérebro fica hipersensível, hipervigilante, mais o paciente demora para dormir, né, dormir direito, ter uma qualidade de vida. E isso pode ocasionar, assim, dores mais intensas, crises mais frequentes e o paciente não tem uma qualidade de vida. Nós sabemos que é uma doença que pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres. Ela é mais frequente nas mulheres, mas também pode estar presente nos homens, crianças, idosos. Então, é basicamente isso. Em relação à questão do diagnóstico, só para concluir, o diagnóstico é feito de forma clínica, tá? Ou seja, através de uma consulta detalhada, um exame físico, nós precisamos entender o paciente e não só a dor e tratar a doença. Nós precisamos entender de fato o que se passa para conseguir entender a demanda daquele paciente. E eu sempre costumo falar que cada fibromialgia é uma. Por quê? Porque existem muitos sintomas diferentes que podem ser levados em consideração na hora do diagnóstico. E o mais importante aqui é lembrar que, embora a gente não tenha exames para diagnosticar a fibromialgia, nós temos que afastar outras possibilidades no diagnóstico da fibro antes de começar um tratamento ou definir que aquela dor crônica é de fato fibromialgia. Então, é basicamente
Isso. Certo. Doutora, vamos só fechar essa primeira parte, aí a gente passa um pouquinho a fala para falar sobre a importância do tratamento psicológico. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o tratamento, né, da fibromialgia e a prevenção. Bom, então, assim, sabemos que esse tópico da prevenção nem sempre está ao nosso alcance, sabe? Não é como, por exemplo, um diabetes, hipertensão, que você controla a alimentação, controla os hábitos de vida e certeza que vai, né? Praticamente 100% de certeza que vai dar certo. A fibromialgia, na verdade, ela é uma doença multifatorial. Ou seja, ela pode ser desencadeada por fatores genéticos, por fatores ambientais, como traumas emocionais. E aqui entra muito a primeira infância, né? Nós vemos que a ausência dos pais ou a troca de papéis, isso a Thaís pode falar melhor que eu, né? Isso acaba levando uma negligência e essa criança fica hipervigilante desde a infância, não dorme direito, tem irritabilidade. E às vezes o paciente passa por aquilo e nada acontece. E às vezes aquilo serve como um gatilho futuro para desenvolvimento da fibromialgia. Então, o tratamento, sempre que nós vamos fazer um tratamento, nós precisamos conversar com o paciente para entender mais ou menos de que época para cá que surgiu aquela fibromialgia, o que houve com esse paciente. Será que foi uma dor aguda pós uma cirurgia, pós-acidente? Foi alguma coisa assim, algum processo infeccioso? É muito comum que infecções virais também façam esse tipo de desencadear. Então, o tratamento ele envolve, primeiramente, descobrir bem certinho ou tentar chegar o mais próximo disso em relação à fibro, né? O porquê. O tratamento tem uma base não medicamentosa, que é a mais importante. Então, assim, precisa ser feito avaliação com um psicólogo. Existem vários tipos de terapia que a Thaís vai falar melhor que eu. Exercício físico. Ah, mas eu morro de dor. Gente, precisa ser um exercício bem prescrito, um acompanhamento adequado. Nós precisamos conscientizar o paciente não só da necessidade, da importância da realização dos exercícios. O que acontece? Por que o exercício na fibromialgia é tratamento? Porque até hoje é o único tratamento que se mostrou eficaz em reduzir essa sensibilidade do sistema nervoso central. Entendam que há uma alteração nessas vias do processamento da dor. E só para você que está nos assistindo hoje entender um pouquinho como funciona isso, imagina o trajeto da sua casa até o seu trabalho. Existem várias ruas diferentes pelas quais você pode trafegar até chegar ao seu trabalho. Nas vias da dor, funcionam mais ou menos da mesma forma. Então, o paciente tem vários caminhos possíveis que podem estar alterados e gerando a dor do paciente. Por isso, o tratamento medicamentoso, às vezes, não dá certo. Então, o remédio que funciona para a Gisele é diferente do remédio que funciona para a Thaís, que é diferente do remédio que funciona para mim, justamente por essa alteração nessas vias, são diferentes vias. E aí, nós precisamos tratar o exercício físico, ele entra nessa parte atuando em todas as vias. Então, todos esses caminhos percorridos pela dor são tratados através do exercício físico, que libera endorfina, serotonina, substâncias do bem-estar. Melhora uma regulação pressórica, melhora o humor, sono. Então, assim, eu sou muito adepta e muito defensora do exercício físico. Bom, passando da parte não medicamentosa, né? Tratamento psicológico, a parte de exercício físico. Tem outras alternativas a tratamento, por exemplo, acupuntura, tai chi, meditação, que são todas medidas que podem ser agregadas ao paciente conforme a demanda, né? Não é todo paciente que eu vou lá e falo, faça uma acupuntura ou faça tai chi. Não, eu preciso individualizar, né? Então, essa é a importância. E o tratamento farmacológico, né? O tratamento farmacológico ele é muito desafiador, por quê? Porque ele exige paciência, né? E quem tem dor não precisa ter paciência, né? Então isso que é muito desafiador na prática do dia a dia. E às vezes os pacientes têm uma dúvida, e isso eu vou trazer para vocês agora, em relação ao porquê. Se eu tenho dor, por que eu tenho que usar antidepressivo, né? Eu não estou depressiva. E por que foi prescrito esse remédio? Então, assim, todos os remédios que nós prescrevemos para o tratamento da fibromialgia, eles têm uma ação
nesse caminho do seu trabalho, da sua casa até o seu trabalho, entende? Então ele vai pegar uma via do processo doloroso e vai agir. E por que às vezes um remédio funciona para um e para outro? Porque depende muito da via cometida. E infelizmente eu não tenho um exame tipo, a via da Maria é a via da substância P, ou é a via da serotonina, é a via do GABA, dos receptores GABA. Então, assim, é difícil. É difícil para o médico que trata e para o paciente que é tratado. Então, a gente vai pelo que funciona na maioria e vai ajustando conforme for a pessoa, né? O último tópico, para concluir essa minha parte do tratamento, é a educação dos familiares e pessoas que têm contato próximo ao paciente. É muito comum que os pacientes experimentem uma piora da fibromialgia conforme o meio que eles vivem, tá? Então, dessas 315 pessoas que estão aqui com a gente, quem de fato tem a fibromialgia e tudo mais, a gente vê que essa incompreensão no trabalho, em casa, o marido, com os filhos, as piadinhas, Maria das Dores e não sei o quê, tudo isso, sabe, faz uma ativação do sistema nervoso central e pode ajudar a piorar as dores. Então, se você está assistindo a gente aqui e não tem fibromialgia, saiba que às vezes é melhor o silêncio, sabe? Esse tipo de brincadeirinha, isso não acaba não agregando em nada e piorando a saúde do paciente. Então, acho que era isso mais ou menos que eu tinha para comentar um pouco. Verdade. Thaís, e conta pra gente um pouquinho sobre a importância do tratamento psicológico na fibromialgia. Tá. Eu tô vendo as mensagens aqui, eu tô fechando o olho porque eu tô sem óculos, mas eu tô conseguindo ver algumas mensagens aqui, tudo que a Débora falou. As pessoas têm essas informações, ela está trazendo informações que são valiosas, que apesar de essas informações estarem aí, né, jogadas, Débora, a gente vê um monte de informação sendo jogada para as pessoas, é necessário que, eu acredito que você faça isso muito, que cada paciente seja educado, né, psicoeducado de uma forma individual. E aí, eu estou vendo aqui as dúvidas, e aí eu vou começar falando primeiro sobre o tratamento psicológico. É o que a Débora falou, é uma doença multifatorial. Eu gostei da analogia que ela fez do caminho, eu gosto também da analogia, Débora, do alarme, né? Imagina que a gente tem um alarme em casa, e tem um estímulo, que entrou um ladrão, o alarme tocou. Isso é dor aguda, só para vocês entenderem. Ok, tem um estímulo, ou outras dores, dor oncológica, outras dores. Mas quando acontece, quando a gente está falando da fibromialgia, a gente está falando de, não é só estímulo. Por isso que eu quero ressaltar, porque tem muitas pessoas que ficam buscando inúmeros gatilhos e inúmeras causas, né? Eu trato pacientes que vêm para psicoterapia porque o médico passou e encaminhou e vem buscar cura, vem buscar causa, vem buscar compreensão para buscar uma resolução. E na dor crônica, no caso da fibromialgia, a gente não fala de abortar a dor. Porque o problema não é que tem um estímulo ativando o alarme. A gente tem ali um problema no alarme. O alarme está desregulado. E é por isso que a gente sempre bate na tecla, é por isso que aqui a gente tem uma enfermeira, uma médica e uma psicóloga. Por que a gente não tem aqui só a médica que vai fazer o tratamento medicamentoso? Porque ela é multifatorial, como ela mesma disse. Então, por que o psicólogo, onde que o psicólogo entra? Não é porque você está inventando a dor, não é porque você tem um trauma, necessariamente, só um trauma psicológico. É porque a forma como você enxerga a dor, percebe a dor, avalia, sente, experimenta, é influenciada por sua história, pela forma como você se comunica, como você aprendeu a sentir dor. Como é que seu pai ou sua mãe falavam sobre dor? Quando você sentia dor, como é que eles reagiam? Além de aspectos, a gente inclui aí traumas também, suporte social. Então, são múltiplos fatores. A gente não aborda uma coisa só. Por isso que em muitas sessões, a gente não fala só da dor. Porque a gente não quer, a gente não está ali, o objetivo inicial, quando se trata da fibromialgia, não é abortar a dor. Nossa, se a gente pudesse, né, gente? Se a gente pudesse... Quantas pessoas estão sofrendo? Sofrem muito. Eu não sei se você tem, Gisele, fibromialgia.
Não, Não. alguém da página havia me falado uma vez, acho que tinha, não Sim, sei, das né? iniciais da página. Ah, sim. Então, as pessoas sofrem muito. Então, a gente queria arranjar uma forma de tirar essa dor, mas o foco da gente é gerenciar a dor. Então, vamos lá, só para encerrar, não vou falar muito, não. A questão da. Por que que a gente não pode falar que fulano tem fibromialgia e não tá como você? Porque cada pessoa vai ter uma forma de lidar, de ter a fibromialgia, depende da severidade, depende de inúmeros fatores, tá? Então, a gente trata também comorbidades. A gente vai tratar comorbidades. A gente vai tratar a família, como a doutora Débora falou. A gente vai psicoeducar a família também. Porque a mudança que a fibromialgia gera na vida da pessoa também é uma mudança para a família. A família também precisa mudar. A família também precisa melhorar a comunicação. Então, a psicologia aborda todas essas áreas e traz aí esses benefícios para gerenciar essa dor e outros sintomas, trazendo o paciente, trazendo a pessoa. Então, o objetivo quero acabar com isso que eu estou sentindo. Não, não dá, às vezes não dá para chegar no nível zero. Mas vamos encontrar formas de trazer você para a vida que a fibromialgia te afastou, tá? Isso, exatamente. Quer falar mais um pouquinho, doutora Débora? Caiu. Voltei. Voltou. Oi, tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo vocês bem certinho. Vocês estão me ouvindo? Estou. Ah, então Voltou. tá. Quer falar Maravilha. um pouquinho sobre esse apoio da família, dos amigos, né, das pessoas próximas? Como a Thaís bem disse, muito bem, foi muito bem colocado, né, Thaís? Isso é fundamental. Como a gente está nesse processo do mês de conscientização, acho que as pessoas falam cada vez mais em empatia, falam cada vez mais em compreender a dor do outro, e nós, como profissionais da saúde, nós temos o papel fundamental de educar essas pessoas, né? Eu vi várias perguntas aqui, Gisele, eu não sei se a gente vai responder no final ou se a gente pode ir comentando. Pessoas Pode. perguntando assim, se o tratamento é para sempre. Veja, assim, o tratamento medicamentoso pode não ser para sempre, mas a sua consciência a respeito da doença, a respeito dos seus limites, da sua consciência corporal, dos possíveis gatilhos que você sabe que podem levar você a ter uma crise, são para sempre. Essa vigilância em relação a isso é para sempre. Eu já tive pacientes que encontraram um caminho, assim. A gente fala assim, o médico faz o tratamento e faz o milagre. Não, é o paciente que faz. É o paciente que precisa ser o protagonista do seu tratamento. E é isso que eu vejo dar certo, né? Então, tem que ter essa consciência até o seu limite, aonde vai, aonde vem. Se ficar assim, a respeito se não ficar refém, né, do remédio. Então, tem uma série de medidas que o paciente precisa aprender a lidar. E como a Thaís falou, né, a psicologia tem um papel fundamental, porque a dor ela não tem só o componente físico, ela tem um componente espiritual, o componente emocional, que é a chamada dor total. Então, a gente precisa muito ter essa consciência para conseguir fazer com que o tratamento seja o mais curto possível com a medicação, né? Mas sabendo que essa consciência sobre fibromialgia, sobre saúde, sobre cuidar de si é para o resto da vida, né? Verdade. E outra coisa que alguém... agora sumiu para mim aqui o comentário. E também eu esqueci o que a pessoa falou, mas enfim, era alguma coisa sobre o tratamento. E também se tinha sintomas gastrointestinais e coisa. Então, sim, a fibromialgia ela pode vir associada a sintomas gastrointestinais, dor abdominal, distensão, diarreia, piora do quadro nos momentos de estresse ou nos momentos de extrema felicidade. Toda vez que há um processo de ansiedade associado, o paciente pode ter esse quadro gástrico mais pronunciado. É comum também que nós tenhamos pacientes com ardência para urinar, né? Então, o paciente vem de múltiplas possíveis infecções urinárias e, na verdade, não é infecção urinária. Aquilo lá é uma cistite intersticial. Isso é ocasionado por uma sensibilidade central.
Então, são coisas que podem estar associadas aí às crises, né, da fibromialgia e à própria síndrome em si. Certo. Tem uma seguidora nossa que pediu uma indicação de leitura. Pediu a Thaís, mas se a doutora Débora também tiver, pode passar. E eu vi que Posso teve indicar? uma seguidora também que pediu. Sim, Eu claro. tenho um livro aqui, que é meu livro de cabeceira. Eu estudo muito por ele. É um livro que foi escrito por um colega meu, por um professor meu, né? Que se chama A Ciência da Dor. Vou colocar na minha frente. Dá para ver bem? Sim. A Ciência da Dor. Esse livro foi escrito pelo Dr. Pedro Ming. Ele é um estudioso na área de dor. Ele também tem uma formação como psicólogo. E ele escreve o livro de uma linguagem acessível, relativamente acessível. Ele fala, ó, esse capítulo aqui para você que não é da área da saúde é difícil, então pula para tal lugar. E é legal, porque você consegue ter uma consciência bem interessante, assim, do que é a fibromialgia, fatores de desenvolvimento, infância. É um livro muito interessante, assim, para quem quer conhecer um pouco mais a fundo, né? E isso, a Agatha colocou aí. Esse mesmo, A Ciência da Dor, Dr. Pedro, isso mesmo. Então, essa é a minha dica. Nossa, Tá. muito legal. E aí, Thaís, qual que é a sua dica para hoje? Então, eu já anotei aqui o da doutora Débora e eu vou, depois eu vou levantar aqui enquanto a Débora estiver falando e vou pegar os que eu pensei que eu posso passar. Porque eu vejo, assim, que a gente pode entender muito sobre a fibromialgia, muito. Mas a gente também tem que entender outras coisas, né? A gente tem que entender como aceitar, estar disposto. E aceitar não é gostar. Aceitar não é se entregar, não é resignar-se, tá? É estar disposto a lidar com isso. Ter autocompaixão. Então, são alguns livros que eu compartilho muito com os meus pacientes, inclusive trabalho com eles junto com isso, para que eles entendam que ficar hipervigilante em relação aos sintomas e a gatilhos faz você se despreocupar ou não ter energia o suficiente para lidar com outras coisas. Então, eu achei esse livro muito legal, viu, Débora? Eu achei muito legal, assim, para a pessoa entender, até um familiar, né? Entender o que é, talvez diminuir preconceito. Mas eu prometo, vou pegar, eles estão aqui, As tá? pessoas estão perguntando aonde encontra, Moniz. Então, assim, esse livro, se você digitar o nome ali na plataforma de busca, eu não sei, agora tem que cuidar que fala na live também, né? No sentido de ter, Ah, enfim, não pode falar é? muitas. Tem uma política, mas é uma política do próprio Instagram, então eu não vou falar. Mas Ah, então pode falar. na plataforma de pesquisa, você coloca o título, é Dr. Pedro Ming, Ming de Minguinho, Ming de Azevedo. Então, é só colocar o nome dele já encontra. Alguém perguntou aqui se a artrite reumatoide pode ter relação com a fibromialgia. Gente, então assim, a Carol tá falando aqui, coloca fixo. Achei uma boa ideia, Carol. Se alguém quiser colocar, se quiser colocar, Gisele, pode Tá. fixar o comentário depois. Mas assim, qualquer coisa a gente fala de novo, tá, Carol? Não se apegue a isso. Em relação à questão da fibromialgia, é muito comum que pacientes que tenham outras doenças reumáticas, síndrome de Sjögren, lúpus, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, espondiloartrite. Então, isso tudo, essas síndromes reumáticas, né, doenças autoimunes, elas podem levar a quadros dolorosos que, se não forem bem controlados, podem gerar uma hipersensibilidade central e pode desencadear, ser um gatilho da fibromialgia. E é a chamada fibromialgia secundária, né? Que é quando a gente tem, além da, né, a primeira começa a outra doença e vem a fibromialgia em associação. Certo. O que vocês acham sobre o bloqueio? Vanilda, é o seguinte, existem vários tipos de bloqueio, tá? Bloqueio, a gente fala bloqueio das vias dolorosas, você pode fazer por exemplo, a pessoa que tem dor nas costas, muita dor nas costas, já fez todas as medidas, eu acho que pode ser válido. Você faz isso é um procedimento invasivo, tá? Você vai com uma agulha, você pode fazer eletroestimulação ali, né? Ou pode injetar substâncias. Então, isso também pode ser feito em alguns pacientes. Não acho que seja elegível a todos, porque isso, inclusive, pode desencadear um quadro de crise dolorosa.
E existem os bloqueios endovenosos, que eu não tenho experiência, eu nunca tive nenhum paciente que teve a necessidade de fazer, mas eu já ouvi relatos de casos de pacientes que foram internados para fazer medicação anestésica endovenosa. Não é aquele remédio para dor que você vai no pronto-socorro fazer, tá? É diferenciado, é aquele que faz com anestesista, em sala de emergência, não é assim qualquer um que faz. Alguém me perguntou aqui se eu tenho experiência com canabinoide. Tenho experiência, eu tenho usado em alguns pacientes para alguns casos. Não acho que é milagroso. Eu já vi falha terapêutica com canabinoide também. Por isso que é importante. Às vezes a gente tem uma crença de que deve existir algum remédio em algum lugar do mundo que seja sensacional. Gente, não existe. Eu preciso ser sincera. Não existe uma medicação hoje que eu consiga eliminar 100% dos sintomas sem que o paciente participe do tratamento, sabe? Eu sei que parece muito, como é que eu vou dizer assim, muito fácil para quem não convive com a dor, né? Eu não tenho dor, eu não tenho fibromialgia, mas eu atendo muito caso, muito, muito. Acho que 70% do meu consultório é fibromialgia hoje em dia. Então, eu vejo isso. Mas o canabinoide, ele tem sim uma promessa até interessante em relação ao tratamento. Alguém me perguntou se há estudos pequenos, poucos pacientes, por isso que sempre quando é discutido, inclusive no último congresso de reumatologia no brasileiro, teve uma mesa redonda só discutindo sobre canabinoide. E assim, grandes nomes da reumatologia nacional fizeram uma mesa, muitos eram contra, justamente por essa falta de estudos, e muitos eram a favor. Eu sou do grupo a favor, que eu acho que apesar, se a gente for esperar ter estudos para tudo que a gente vai tratar, às vezes a gente deixa uma oportunidade passar. Então, acho que é isso. Doutora Débora, eu vi que tem muitas perguntas e muitas dúvidas sobre o libido. Inclusive, teve uma seguidora agora que acabou de pedir, doutora, fala sobre o libido. Então, assim, a gente sabe que os pacientes, eles falam muito, queixam muito sobre a falta do libido, né, com a fibromialgia. Então, assim, libido é uma questão multifatorial também, tá? E quando eu falo multifatorial, é que eu digo assim, então, tem o paciente que falta. Eu sou uma paciente que não tenho zero libido. Como eu posso resolver isso? Primeiro, a gente precisa pensar como está o seu relacionamento, né? Como você está em relação à sua imagem, à sua autoimagem. Como você se sente em relação ao ato? Como está isso em relação ao seu parceiro? Então, eu acho que isso é o primeiro ponto, né? A gente buscar possíveis causas para essa falta de libido. E uma delas é essa, né? A falta de diálogo entre você e o teu parceiro. E muitas vezes, dor. Gente, quem em sua consciência, morrendo de dor, vai ter libido? Conta pra mim. É difícil, né? Então, o que eu falo sempre em consulta? Primeiro, a gente precisa ter essa conversa aberta com o nosso parceiro, né? E ser sincera conosco mesmo. Será que eu tenho libido porque eu tenho dor ou porque eu não estou me sentindo bem com o meu corpo, estou me sentindo mal? Essa autoimagem também faz diferença. Outra coisa, as medicações utilizadas para tratamento também podem contribuir para essa baixa da libido, tá? Como que a gente pode melhorar isso, né? Existem algumas orientações a respeito disso em termos, assim, de medicações, tá? Então, medicação que eu digo para dor mesmo. Então, toma um banho morno antes da situação, né? Conversa com a tua médica, fala, olha, será que teria um remédio que eu posso tomar, assim, para amenizar um pouco a minha dor, um pouco antes ou depois? A questão das posições que vocês vão, né, realizar o ato. Então, colocar sempre o mínimo de apoio possível, tentar ir com calma em relação ao parceiro, conversar bem e criar um momento para isso. Porque, infelizmente, assim, 100% de libido com esse mundo que a gente vive hoje, mesmo é difícil, né? É difícil para todas as pessoas. Então, assim, eu acho que isso fica de orientação. Aqui o pessoal falou que perde o ânimo. Eu achei importante, só para acrescentar, isso tudo que você falou, Débora, acrescentando também que a gente pode esquecer do que gosta, né? Muitos sexólogos
falam, orientam que a gente se estimule. A gente, como mulher, pode dizer isso. Mulher, né, não busca essa estimulação. Mulher não fala sobre sexo. A gente precisa também, a gente tem que se atentar também que a gente deixa o sexo para a última hora do dia. Eu costumo dizer que quem tem fibromialgia é como uma pessoa que sai do supermercado com 50 sacolas, está pesado. E aí ela chega em casa e à noite o parceiro quer o sexo. É mais uma coisa além da dor. Então não deixe para o último dia, se estimule, converse, comunicação é muito importante. E programe, organize, tenha uma rotina com o seu parceiro. Ah, mas se eu tiver uma rotina e no dia eu não conseguir, não conseguiu, eu sempre falo sobre isso, assim. A gente precisa entender que algumas pausas de rotina, de organização, elas são necessárias, porque rotina é norte, rotina não é regra. Então, eu criei ali um cronograma, eu conversei, ai, amor, tal dia, vamos conversar. Então, assim, não deixe para o último dia e se estimule, porque a gente esquece do que a gente gosta. E a dor, é bom a gente entender também que a dor, é um sinal tão intenso ali no nosso cérebro que ela tira a nossa atenção de tudo. Então, se eu estiver com dor de cabeça agora, ela vai afetar a minha atenção na live. Mas ela também vai afetar a minha atenção com os meus estímulos internos. E a libido é isso também. É claro que eu vou prestar mais atenção na dor, tá? Mas é muito importante pensar sobre isso. Sim, Verdade. concordo. O pessoal está perguntando para falar, perguntando e pedindo para eu falar sobre a ozonioterapia. Gente, a ozonioterapia é uma prática não aconselhada pelo Conselho Federal de Medicina. Então, nós médicos não podemos prescrever, orientar, nem falar muito a respeito, tá? Mas, de qualquer forma, a ozonioterapia como um todo, ela tem uma indicação, assim, no tratamento de algumas úlceras, tá? Nós vemos resultados ótimos em lesões, feridas de pele. Ozonioterapia é indicado para dor, é indicado para um monte de coisa. Na prática, eu já vi pacientes minhas que fizeram ozonioterapia, pouco resultado. Uma ou outra tiveram um resultado melhor para artrose, né, dor de osteoartrite de joelho, mas para fibromialgia eu não tive, assim, grandes casuísticas, até porque eu não prescrevo, eu não posso indicar. Então é uma coisa que eu não tenho muito conhecimento de causa, assim, para falar. Gisele, deixa eu só responder. Tem uma pessoa que a mesma pessoa perguntou se eu atendo em BH. Eu atendo apenas online, então eu sou de BH, moro em BH, mas eu atendo pessoas de todos os lugares. Então é só me mandar uma mensagem, a gente conversa, tá? Gisele, uma pessoa me perguntou, mas realmente não dá para segurar, eu não sei fixar o comentário. Não me perguntou, falou da gente em relação à família, né? Como lidar com essa família, que às vezes não é só preconceito, mas às vezes a incompreensão, às vezes a falta de comunicação, né, ela afeta muito. Por que ela afeta muito? Como eu disse para vocês, porque quase tudo vai afetar a sua forma de lidar com o que você está sentindo. Eu tenho uma paciente que ela falou que se ela estiver que ela vai reconhecer, ela estava fazendo mudança. E ela estava sentindo muita dor. E ela estava muito calada, porque ela não queria se queixar em relação à dor dela. E ela ficou calada, mas ela estava com os olhos cheios de lágrimas. E ninguém perguntou. E nesse momento, ela se queixou porque ninguém perguntou sobre a dor dela. Então, o que acontece? A gente precisa alinhar linguagens. Tem um livro, já quero indicar para vocês, é um livro simples, fininho, se chama 5 Linguagens do Amor. Esse livro serve para relacionamento familiar, relacionamento amoroso. Ele fala sobre linguagens. Nós temos linguagens. Às vezes, eu e a Débora, vamos supor, nós somos amigas, mas a Débora se sente melhor ouvindo palavras de: poxa, Débora, você é inteligente, nossa, você é muito boa no que você faz. Às vezes ela se sente chamada assim, mas eu conheço a linguagem de toque. Eu dou carinho, mas eu estou distante. E ela não está se sentindo amada. E eu não entendo por que ela não está se sentindo amada. E por que eu estou falando isso? Porque em muitos momentos, gente, a gente pode tentar esgotar a nossa comunicação com o nosso familiar. Thaís,
eu quero esgotar a comunicação, porque essa pessoa é importante para mim e eu quero, olha, é uma escolha. Eu quero tentar uma relação com essa pessoa, então eu vou esgotar, vou expressar necessidades, vou expressar aquilo que eu sinto, vou expressar limites. Eu não aceito mais isso, eu não quero mais isso, eu não quero dessa forma. Ponto. Thaís, eu esgotei a linguagem, eu tentei e agora eu escolho não manter essa relação. Aí você vai lidar com outro desconforto, que é o desconforto de romper laços familiares, é o desconforto de romper convivência. A gente precisa romper o laço, mas convivência com o familiar. Porque aí a gente está falando de um desconforto de mudar. Se fosse fácil mudar, a gente mudava sem a ajuda de ninguém, de nenhum profissional. Seria muito fácil. A gente pegaria ali uma receita com a Débora dos remédios, tem que fazer exercício, tem que fazer. Mas a gente, né, ia ser muito fácil. Então, quando você for sair desse lugar, saiba que será desconfortável do mesmo jeito. Mas que lá na frente vai ser muito importante para você, porque um dos fatores de risco para que aumente o sofrimento na dor é o estresse. E não é o estresse agudo, é o estresse crônico. Eu tenho pacientes, eu conheço pessoas que estão no estresse crônico. O ambiente, o barulho dentro de casa, a falta de respeito. Às vezes eu estou fazendo sessão, a família abre a porta, é grito dentro de casa. Então, assim, isso pode atrapalhar o seu tratamento. Você pode fazer o melhor tratamento. Seguir tudo direitinho, medicamentoso, ir no psicólogo, mas se você, como a Débora mesma disse, não for ativo e não tomar algumas decisões, talvez isso não mude a sua vida. Só para terminar, eu gosto muito da metáfora do prego. Tem muita gente sentada no prego, sentado no prego. E a gente está falando assim, você está sentada no prego, tá ruim. E a pessoa fala assim, nossa, mas se eu tiver que sair daqui, se eu sair daqui, onde que eu vou sentar? Vai ser muito difícil, eu não conheço outros lugares para sentar. E a pessoa prefere ficar ali. Por que eu trouxe essa metáfora para vocês? Porque o que é familiar nos mantém no mesmo lugar. Então, cuidado com a repetição de um estresse crônico aí nas suas relações, porque eles são da sua família, porque é familiar. Hoje, o que é familiar para você pode ser aquilo que te faz muito mal e que te atrapalha e que te traz fadiga, dificuldade de dormir. Eu falo muito lá no perfil sobre higiene do sono. Atrapalha o sono, pessoas discutindo, pessoas conversando sobre temas polêmicos no final da tarde. Enfim, eu posso falar sobre o pro familiar, que eu acho importante? Ou você Claro. quer perguntar outra coisa? O que Não. você... Pode falar? Pode. É porque eu tinha anotado uns pontos aqui para o familiar, que eu achei assim, muito importante, antes de falar para o familiar. Por favor, não é porque é familiar para você, não é porque você cresceu numa casa que você abria a geladeira e só tinha Coca-Cola, que você não vai crescer e buscar água. Você tem que beber água. O que é água? São necessidades psicológicas, que a gente chama de necessidades psicológicas. Respeito, independência, liberdade, possibilidade de escolha. Então, nós temos uma inclinação para, mesmo que a gente saia da nossa casa, que a gente busque relacionamentos que repitam aquele padrão, tá? Há uma inclinação, outras pessoas se inclinam para o lado contrário. Então, assim, tome muito cuidado com isso e uma forma de você lidar com essa família aí de base é você criar novos laços diferentes. Então, eu tenho muitos pacientes que conseguiram amizades muito mais respeitosas, relacionamentos amorosos respeitosos, trabalham com pessoas que os respeitam, respeitam as dores, a fadiga e conseguem perdoar e conviver com essa família, entendendo que eles fizeram o que eles deram conta e que tá tudo bem e que isso é uma escolha. Para o familiar, para quem é familiar, tá? Não sei se tem familiar aqui, mas para quem é familiar, eu anotei o seguinte: esteja aberto. Familiar, aí a Fabilete falou que largou tudo. Pronto, escolha, é uma escolha. Tem o desconforto, mas é uma escolha e acabou. Para o familiar, você precisa estar aberto. A família precisa estar aberta. É novo, é algo novo. Você não pode tratar essa pessoa como a mesma pessoa que você tratava antes. Eu costumo dizer que esses conflitos que surgem com a dor, com o diagnóstico de fibromialgia,
eles são oportunidades para que vocês trabalhem coisas que já vêm, ó, há muito tempo. Sabe essas pessoas, essas dificuldades de comunicação, falta de respeito, isso às vezes vem muito antes da fibromialgia. Então é oportunidade para se trabalhar isso. Além disso, familiar, acredite no relato da dor do paciente. A gente que trabalha com dor, né, a principal coisa que a gente ouve é que a gente tem que acreditar no relato, porque dor é aquilo que a pessoa diz sentir na hora que ela diz sentir. E ponto. Não subestime, não diga que é mentira, não compare, não faça esse tipo de coisa. Pergunte sobre a dor. Por que a gente tem tanto medo de perguntar? Mas não é uma pergunta no modo inquisitivo. E aí, melhorou hoje? Não é isso. Não quero que você se torne um juiz de incapacidade, um juiz de novo, nossa, sabe assim, juiz de futebol? Cartão amarelo, nossa, você tá de novo, você tá pior de novo. Não é isso. E além disso, não seja aquele familiar que quando a pessoa está fazendo, gente, isso acontece tanto, aí o paciente vai lá, meu paciente vai lá, levanta, tem um dia muito ruim, sabe? Muito mal, passou o dia na cama, no outro dia vai lá, vou começar uma aula de dança. Aí o familiar fala assim, nossa, mas você vai ficar com dor. Você já está inventando moda, vai ficar com dor. Então não desencorajem as pessoas que estão tentando mudar, tá bom? Acho que é isso. Não seja mais uma sacola. Lembra da sacola? Acho que o termo da sacola, a metáfora é legal. É isso. Doutora Débora. Bom, eu vi muitas perguntas aqui sobre. Eu vou repetir algumas coisas que eu gravei, tá? A minha memória também não é tão boa. Ah, sobre memória. Era isso que eu queria falar também. Já vou falar. É verdade, já vou falar sobre isso. Mas, na verdade, eu vi algumas perguntas assim. Qual o exame para diagnóstico? É o exame clínico, tá? É um médico que precisa te examinar, conversar com você, para conseguir fazer o diagnóstico da fibromialgia. Algumas pessoas me perguntaram sobre termografia. Gente, termografia é um exame que vai, através da emissão de calor do nosso organismo, detectar pontos dolorosos. Mas isso não é diagnóstico de fibromialgia, tá? Já foi feito estudo a respeito disso, já foi visto que não tem relação. Então, só para deixar claro. Outra pergunta que eu vi bem frequente enquanto a Thaís foi falando foi sobre a questão de exercício físico. Qual é o melhor? Gente, o melhor é aquele que você consegue fazer. Ah, eu não consigo fazer nada. Eu começo com alongamento, tá? Então, amanhã cedo, na hora que você abrir seu olho, antes de você pensar em qualquer coisa, tenta fazer um alongamento na cama mesmo, sabe? Aquela espreguiçada, tipo gato. Não sei se alguém aqui tem gato em casa, cachorro, se já viu algum. Sempre eles se espreguiçam. Levanta, ele abre o olhinho, já vai lá e espreguiça. Exatamente. Então, comece por alongamento. É importante que você converse com o teu médico para que ele te faça um suporte medicamentoso, porque isso é importante. A gente sabe que no início do tratamento dessa parte de exercício físico, a gente vai ter dor mesmo, né? O nosso organismo está parado, tem dor, então vai começar a fazer exercício, pode ser que piore um pouco. Então precisa ter esse suporte também. Vi muita gente falando que existem médicos que não acreditam na fibromialgia. E digo para vocês, existe mesmo, tá? Então, assim, a gente que trabalha nesse meio, assim, a gente vê que as coisas são meio complexas. Por exemplo, quando eu falo assim, qual a sua especialidade? Ah, eu sou reumatologista. A pessoa já, sabe, já fala assim, já olha, artrose. Mexe com artrose. Essa é a fibromialgia. Então, assim, umas coisas que me irritam, sabe? Eu já me irritei muito mais por isso, assim, porque de fato a gente vê que se há uma piadinha interna entre os colegas, imagine esses colegas tratando de pessoas que têm fibro, sabe? Eu imagino quando os fibromialgicos chegam no plantão, a preguiça que dá, porque a pessoa olha, ai, tem fibromialgia. A pessoa já vai para trás na cadeira, né? Eu acho que muita gente aqui já passou por essa experiência desagradável, né? Então, acho que isso. Gente desrespeitosa vai ter em todo lugar, em todas as situações, e a gente precisa filtrar, né? Não pegar tudo pro nosso lado pessoal. Porque, por exemplo, eu tô com dor, sou fibromialgica, chego no plantão, sou atendido por uma pessoa insuportável, né? A pessoa não acredita em mim. Eu não posso falar assim, olha, ninguém acredita em mim, ai meu Deus. Não catastrofiza a situação, entendeu? Deixa, a pessoa não sabe, ignorante dela, deixa pra lá, entendeu? Isso a gente precisa aprender, sabe? A bloquear um pouco sobre o que as coisas que a gente absorve. E alguém falou aqui, uma das
das meninas aqui fez um comentário que eu achei muito pertinente em relação à questão de falar não, né? E a questão de mudança. Só de pensar em uma possível mudança de emprego, de família, de separação, coisas assim, só de imaginar a crise de dor que pode causar, a pessoa já fala, ai, deixa assim. Ai, deixa pra lá, né? Então, isso a gente vê esse comodismo, e não um comodismo, é mais por medo da dor mesmo, a pessoa já sofre muito, então isso é meio complicado. Em relação à questão da memória, que eu queria falar, eu acho que rapidamente, porque já são 9h20, daqui a pouco acaba o nosso tempo, Verdade. mas assim, é muito comum que os pacientes fibromialgicos tenham alteração de memória. Gente, é assim, o nosso cérebro feminino, masculino também, mas o feminino, de modo geral, a gente consegue lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Só que, quando a gente tem dor, o nosso cérebro, como a Thaís já falou, é como se fosse aquele alarme que tá assim, ó, ativado. Então, o nosso foco tá 100% na dor. Ai, meu Deus, será que eu vou sentir agora dor? Ai, que dor. Olha, tá vendo? Tô sentindo dor. Olha, tô sentindo dor de... Neide, eu tô com dor. Daí, a gente começa a ficar desatento em relação às coisas do dia a dia. E isso faz com que a gente esquece onde deixou a chave, esquece o fogão ligado, esquece o que comeu ontem, esquece dos filhos na escola. Então, essas coisas são muito comuns. E a chave para a gente melhorar com essa questão da memória, né, é a gente manter o nosso cérebro o máximo ativo possível. Então, assim, estímulo a práticas de distração, isso a Thaís pode falar muito melhor que eu em relação à questão de distração da dor, né? Leitura, estimular o teu cérebro, entendeu? Palavras cruzadas, assim, música, filme, essas coisas assim, eu acho que são muito, muito importantes para a melhora da memória. Enfim, assim, fibromialgia é um universo tão amplo que a gente poderia falar sobre horas aqui de cada aspecto, né? Com certeza, acho que é um tema bem... Deixa a Gisele falar. A gente vai ter que finalizar, né? Que já estamos com 50 minutos de live. E aí eu quero deixar a live salva, senão passa do tempo e aí encerra, a gente não consegue salvar. Mas eu quero agradecer muito, muito vocês por esse momento, né? Por todas essas informações. No decorrer da live, a gente conseguiu responder várias perguntas, né? Na fala mesmo de vocês, não necessariamente, né, respondendo cada uma, falando o nome, mas eu acredito que a gente conseguiu levar informação, conseguiu levar apoio, né, tanto para a família quanto para o paciente, porque a gente que convive com pessoas com fibromialgia, a gente sabe que a realidade é muito triste. Nem todos acreditam na dor, né? E é igual a Thaís falou, dor é o que a pessoa está sentindo ali na hora, então a gente tem que acreditar. E vamos seguir essas orientações, né? Sempre procurar fazer o melhor para vocês, cuidar de vocês, nossos pacientes, nossos seguidores, né? Eu costumo dizer que a gente precisa estar bem para cuidar do outro, né? É uma frase que eu gosto muito. E a doutora Débora quer deixar uma frase final, a Thaís conseguiu deixar a dela. Gostei da sacola, Thaís. Gente, é isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela presença de todos. Vi muitas carinhas, muitas pacientes minhas participando aqui da live. Isso é uma gratidão imensa para mim. Fico muito feliz. E é isso. Muito obrigada mais uma vez ao perfil pela oportunidade aí de estar com vocês essa noite. Pessoal, brigadão. Um grande abraço. Vou deixar salva. Vamos deixar o @ da Thaís, da doutora Débora também. Eu acredito que elas estão à disposição para vocês depois de marcar consulta, tirar dúvida, tá bom? Meninas, muito obrigada, Thaís. Foi um prazer. Doutora Débora, foi muito bom estar aqui novamente e até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Gente, ó. Beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.